Começando uma série de vídeos aqui no canal que vai ser sobre reconstrução do meu aplicativo da minha empresa. Se você não sabe, não conhece, ou se você é novo por aqui também, né, você não vai saber, mas eu tenho um aplicativo. Ele também é acessível através do computador, então ele é uma plataforma, às vezes eu chamo de plataforma, às vezes eu chamo de aplicativo, e ele é exclusivo para mulheres. Dentro desse aplicativo, a gente tem tanto uma questão social, porque é uma rede social lá dentro, então você consegue compartilhar seus posts, dicas, você consegue interagir, então comentar, reagir, mandar GIF. Tem o chat também, chat privativo, onde você consegue escolher alguém e mandar mensagem, né? Trocar mensagem com o professor, essas coisas. Quanto à questão educacional. Então, na parte educacional, a gente tem cursos, tem eventos, clubes, tem várias coisas. Tinha clube do livro, por exemplo. Enfim, tem um monte de coisa. Tinha algumas coisas relacionadas a evento e a gente não tem mais. Então eu tô refazendo essa estrutura depois de um ano aí quase, meio que parado, fechado, com os cursos fechados, os eventos também. Então eu tô refazendo esse processo, decidi retomar essa história. E eu tô bem feliz, tô bem animada. Falei nos outros vídeos aqui também, tô bem empolgada. Dá pra ver, né? Mas é isso. Então eu estou refazendo esse aplicativo e eu estou decidindo também o que eu quero, o que eu não quero dentro dele, porque muitas coisas funcionaram bem no passado e outras nem tanto. Enfim, a gente tem que aprender com os nossos erros e também aprender com o que a gente não quer pra nossa vida, sabe? Tem todo esse processo pra saber que eu não quero perder a cabeça nessa questão, né? Ficar estressada demais e tal, então eu tô refazendo toda essa história pra que seja um lugar bom pra mim, sabe? E pra quem esteja participando também, obviamente. Mas é isso, então eu tô nesse processo, eu já tinha começado alguns dias antes, então já faz umas 2 semanas, faz 4 semanas, deixa eu explicar melhor, faz 4, 5 semanas que eu estou refazendo os cursos. Então eu acabei pegando pra refazer, ver o que dava pra melhorar, enfim. Eu peguei os cursos de idiomas, tá? Eu não sei se, não falei isso aí no começo, mas tem tanto curso de idiomas quanto outros cursos também, que esse era a ideia inicial. Mas eu tô indo aos poucos na questão do curso de idiomas. Então, há 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, eu comecei a refazer um curso de inglês que eu tinha pronto. Ele não tá pronto ainda de novo, mas eu comecei a refazer ele de design, páginas, conteúdo também, então atualizar as coisas, enfim. Mas eu não comecei do zero, entendeu? Eu já tinha ele pronto, por isso que eu fui fazendo ali ao decorrer dos dias. E se eu fosse fazer do zero, demora muito tempo, né? Então, é só pra explicar ali que eu tô refazendo só. E é isso. Então, esse tipo de curso, ele vai entrar agora na plataforma que eu decidi fazer. Essa retomada da plataforma faz 1 semana mais ou menos que eu tô avaliando. Até não tô dormindo direito, já falei isso nos outros vídeos. De tão, assim, empolgada e, tipo, pensativa que eu tô, tá meio difícil de dormir. Mas, de qualquer forma, eu tô pensando ainda como que eu vou estruturar. E esse é a parte mais difícil de todas. Você saber como você vai reestruturar as coisas. Onde que vai ser o menu, dentro do menu que áreas que vai ter, onde vai ficar os cursos, se os cursos vão ser os mesmos, se eu vou resgatar outro tipo de curso, a forma de pagamento, tem toda a parte onde você coloca lá a descrição do curso, ela tem que estar clara, o material tem que estar claro, tem que estar chegando no material, o aluno tá chegando no material facilmente, 1000 coisas. A questão dos eventos, por enquanto, eu não vou retomar eles, então os eventos ao vivo, né, que tinha dentro da plataforma, no momento eles não vão ter. Primeiro porque é muita coisa, porque daí eu tenho que refazer os materiais de eventos também, né, material educacional do evento, e é muita coisa. E segundo que, no momento, não acho que, não faz sentido, assim, eu colocar isso agora, porque não tem aluna lá dentro, porque eu tinha parado de ter, né, então, assim, existem as alunas que tinham antes, membros, né, alunas, enfim, que estavam lá antes, elas não saíram de lá, mas elas não estão ativas, né, elas não estão entrando e tal, porque tava tudo parado, então não faz sentido eu voltar com os eventos agora. Pelo menos é isso que eu pensei, isso que eu defini inicialmente. Com relação à estrutura que eu tô vendo, eu já meio que decidi, mais ou menos, né? Então ele vai continuar tendo a parte inicial lá de introdução, depois eu vou colocar as comunidades que já existiam, elas vão continuar lá. Eu ainda estou vendo se eu vou separar a comunidade por idioma, porque também tem comunidade em inglês, e daí eu quero deixar aberto alguma possibilidade de ter em outros idiomas também, então sei lá, no futuro ter italiano. Tô vendo essa questão do idioma, que é a parte mais desafiadora nesse caso. Mas, de uma forma geral, eu acho que vai ter essa área de comunidade. Aí eu também tenho que decidir se vai ser uma comunidade cheia, com vários temas dentro dela, ou se ela vai ser do jeito que era antes, que era separado. Então eu tinha comunidades, por exemplo, para discutir sobre
menstruação, sobre carreira, nossa, o que tinha? Intercâmbio, sobre viagens, sobre filmes e séries. Então era tudo separadinho. Isso funcionava bem, só que se eu pensar que eu vou ter a comunidade de inglês também desses temas ou de outros temas, vai ficar muitas comunidades, vai ser tipo umas 30 comunidades. Então não acho que seria viável, por isso que eu estou pensando deixar geral, sabe? E daí ter alguns clubes, algumas coisas específicas. Então ainda estou pensando nessa questão, mas esse seria a segunda parte ali do menu. Então início, depois, vou ver se eu coloco uma foto aqui pra dar pra entender melhor. Início, comunidades, depois vem os desafios, os cursos e a parte secreta, que é só para professor, onde a gente organiza as coisas. Mas, enfim, então, os desafios e os cursos. Os cursos em si, eles vão manter o que estava antes. Então, os cursos de idiomas, que é aqueles que são de 6 meses. Tem vários idiomas e cada nível, né, são 6 meses de estudo. Então, você tem lá inglês iniciante, inglês básico, inglês intermediário, pós-intermediário, se eu não me engano é esse o nome. E depois tem avançado, alguma coisa assim, eu não lembro agora se é pós-avançado. São 6 níveis, mas a gente não tem os 6 níveis de todos os idiomas. São 5 idiomas. Então tem alguns que eles param lá no intermediário. Por isso que eu não lembro o nome, inclusive. Mas é isso. Então esses cursos vão estar disponíveis dentro da aba de cursos. Não vou voltar, como eu falei, com eventos. Então não vai ter cursos com aulas nesse exato momento. Pode ser que isso mude, tá? Provavelmente vai mudar no futuro. Mas no momento eu não vou voltar com a Premium Class, que é uma tipo de aula que a gente tinha. Open e Special, pra quem é das antigas aí vai lembrar. Que é aula em grupo, aula particular curta ou longa. Então, essas aulas aí não vou estar voltando agora. Então, não vai estar nessa aba de cursos, né? Não vai estar ativo. Aí, na parte de challenges, eu estou cogitando bem grande essa possibilidade que eu vá voltar com o formato antigo que tinha de curso, que ficava lá no Notion. Também quem é das antigas vai lembrar. Que era uma atividade por dia e daí a aluna recebia uma notificação quando a atividade é liberada. Então, um certo horário, né, da manhã e tal, que é liberado. Antigamente eu ainda fazia as atividades da semana, então eu liberava na segunda-feira atividades da semana inteira. Se eu não tô enganada, era assim. E a aluna tinha uma semana para resolver aquelas atividades e enviar pra professora as dúvidas que ela tinha, a professora retornava. Se ela enviasse depois dessa data, aí a gente não corrigia. Então essa era uma forma dela se desafiar de estar sempre fazendo e também da gente seguir o processo ali, né? Porque senão a aluna fica enrolando e só faz uma vez no mês. Então, essa é a ideia, né? Era a ideia que existia antes, que funcionava super bem, que eu gostava, mas dava muito trabalho. Então, esse é um problema, um contra, na verdade, essa palavra, que dava muito trabalho pra gente, pra mim principalmente, porque eu tinha que elaborar 365 atividades, né? Então, assim, na verdade era de segunda a sexta só. Mas tinha que elaborar muitas atividades, elas não se repetiam, tem níveis diferentes, idiomas diferentes, aí você faz algum errinho de digitação, você não vai voltar a corrigir uma coisa que você fez há um mês, entendeu? É bem complexo, mas mesmo assim eu tô cogitando voltar, porque eu acho que vai ser interessante ter essa opção. E daí essa opção seria subscription, que seria assinatura. Ao contrário do outro, que não vai ser mais assinatura, eu acredito. Então eu faria essas duas coisas diferentes. Esse entraria no challenge, porque é uma forma diferente, né, de fazer o curso. Eu não queria deixar junto nos cursos, pra não confundir, né, porque são cursos de idiomas, né, então se tiver inglês iniciante, a pessoa não vai saber ali qual que ela quer. E é isso. Esse aí é uma ideia que eu tô, né, 90% ali na cabeça, só que não é minha prioridade agora. Eu pensei em começar a refazer a parte que eu já tenho, pra depois retomar essa parte antiga que vai me dar mais trabalho, porque a parte que eu já tenho eu já consigo começar a vender, né, voltar a vender, então acho que vai ser mais fácil, assim, mas visivelmente eu já vou, né, colocando ali, ticando as coisas que eu tenho que, nesse processo que eu tenho que fazer, enfim. Então é isso, essa é a ideia. Como eu já tinha iniciado a parte do curso de inglês iniciante, né, que eu tinha falado aqui, ele já tá mais ou menos pronto. Na verdade, eu acho que faltam algumas coisas. Vai tipo um dia de trabalho pra eu ver, revisar o material, o que tá faltando, mas no geral o curso tá pronto e eu vou passar esse curso, os links, dentro da plataforma. E eu vou fazer isso hoje, vou fazer isso agora, por isso que eu comecei esse vídeo. Então eu tava aqui quebrando a cabeça, anotando. É muito engraçado porque eu faço uns desenhos assim. Ainda que aqui não tem nenhuma menina, mas de vez em quando eu coloco um boneco, assim, uns negócios de palito. Mas eu tava colocando aqui porque eu tava tentando decidir se, quando o aluno entra dentro do curso, se vai continuar do jeito que tava ou vai mudar. Tinha que, na verdade, mudar de uma forma geral, porque eu mudei o plano dentro do aplicativo lá que eu falei que eu tenho que pagar a hospedagem e tal. E ele acabou que mudou algumas regras, então eu tinha que reestruturar. Se você não tá entendendo nada, vou tentar explicar melhor, provavelmente tá difícil de entender. Mas é basicamente a estrutura do negócio. Então, quando você compra o curso,
Se você vai entrar e vai ter uma página cheia de tópicos, né, subpáginas, digamos assim, e vai ter unidade 1, unidade 2, unidade 3, 4, 5, 6. Se isso vai chamar unidade, se isso vai chamar semana, se dentro dessa unidade vai ter conteúdo extra, ou se eu vou separar entre conteúdo extra, unidades, entendeu? E dentro das unidades vai ter lista. Ou se eu vou colocar uma única página e dentro dessa página vai ter todos os links, ao invés de ser separado. Então, coisas assim que eu tava pensando. Isso é muito difícil de fazer, né? Por isso que me perde o sono, porque você tem que pensar de uma forma que seja confortável pra pessoa que tá comprando, não seja confuso, né? Que agrade a maioria, porque pra alguém sempre vai ser confuso, isso é normal. Mesmo o mais óbvio do mundo, pra pessoa vai ser confuso. Não tô chamando ninguém de burra, mas é que é muito difícil a gente saber o que vai ser óbvio, porque uma coisa que é óbvio pra mim não é pra outra pessoa, e vice-versa também. Muita coisa que vai ser óbvio pra ela não vai ser óbvio pra mim. Então, é muito difícil, desafiador, né? Pensar de uma forma criativa, mas que dê bastante estrutura também. Então, muito difícil. Aí, outra coisa também que tem é que a plataforma no computador, ela é diferente da visualização no aplicativo. Pra tudo, né? Se você entrar no Facebook no aplicativo, vai estar bem diferente do Facebook no computador. Só que, nesse caso aqui, algumas coisas eu consigo mudar, outras não. Então, às vezes a capa fica diferente a sequência. No computador eu consigo filtrar, por exemplo, dos posts mais antigos pros mais novos. No celular só pode dos mais novos pros mais antigos e coisas assim. Então, isso vai prejudicando ali a forma que eu estruturo o negócio, né? Fica mais complexo eu chegar numa conclusão. Então, demorei dias pra chegar numa conclusão. Eu acho que eu vou deixar de um jeito aqui, onde a aluna entra no curso, pelo menos nesse curso de 6 meses, ela entra no curso e ela vai ter 2 barrinhas assim pra escolher entre introdução e curso em si, que são as unidades. E daí, dentro da introdução, vou estar explicando algumas coisas de como mexer na plataforma e tal, dar like, clicar check pra tarefa, enfim, coisas assim. E daí, dentro das unidades, ele vai estar listado unidade 1, unidade 2, unidade 3 e assim vai. E daí, cada listado, ele vai ser uma página e não tipo uma página separada, sabe? E não uma página só com links. E daí, dentro da introdução, eu também vou deixar uma página inicial com links. E aí vai ter os dois, entendeu? Não sei se deu pra entender. É que é bem difícil de entrar na cabeça da outra pessoa, né? Que você não tá vendo nada. É difícil entender. Mas é isso, então, essa é a ideia. Como já tá pronta as unidades, eu só vou repassando. Então, eu vou salvar as fotos agora, as capinhas, né, de cada página, e vou soltar dentro dessa página. São 5 da tarde agora. Eu acho que vai levar, tipo, 1 hora. Eu não sei se eu tô sendo otimista demais, mas eu acho que vai levar 1 hora pra repassar essas páginas só. E depois, num outro dia, eu volto vendo o que tá faltando dentro dessas páginas, porque daí eu consigo atualizar fácil, porque eu faço dentro do Canva, né? Que a parte de gramática dos exercícios tá faltando bastante. E daí depois eu vejo isso, mas eu deixo pronto pelo menos os links hoje. Então, essa é a ideia. Depois que eu terminar essa 1 hora, vou vir mostrar de certinho, mas depois que eu terminar, a ideia é passar pra outro idioma. Só que na hora que eu for passar pra outro idioma, eu vou ter que recomeçar ele do zero, porque eu só tenho inglês iniciante que tá pronto. Acho que deu pra entender. Então, eu vou estar trabalhando dentro do menu lá. Hoje eu vou estar trabalhando na parte de cursos de inglês iniciante, que já está quase pronto. Apoiei aqui vocês no canto, espero que não seja muito ruim o ângulo. Então, o que eu quis dizer com o menu é isso aqui. Então, tem tanto a parte inicial ali que eu falei, quanto as comunidades, os challenges, os cursos e a parte que eu, né, só de professoras. As comunidades até tem coisa, só que tá tudo errado, assim, que tem que arrumar. E os challenges, não. Então, eu acho que essa área é a única que tá limpa. Esse aqui também tem que arrumar, mas tem algumas coisinhas. E a parte dos cursos. Dos cursos, eu tinha as antigas aqui e eu vou deixá-las... Esqueci a palavra. Quando a gente deixa de reserva, tipo isso. O que eu tô fazendo novo é esse aqui. Então, dentro do inglês iniciante, tem a separação da introdução e das unidades. Então, a pessoa clica ali e daí ela vai ou pra introdução do curso, que eu vou arrumar. Vai ter algumas coisas a mais. Ou a parte das unidades em si. Vai ficar com essa carinha aqui. Vai colocar o título, unidade 1, unidade 5 e tal. Vou colocar uma foto relacionada ao título. Então, eu já tenho pronto essa pastinha, só falta fazer download. E depois a parte do título da unidade, algumas informações sobre a unidade e o material que você clica e abre a unidade em si. Eu só não vou abrir ele porque ele tá com erro, eu já coloquei aqui, mas ele tá com errinho e não tá pronto. Então, vou deixar pra mostrar depois. E se você clicar aqui na hashtag, você tem as outras unidades, só que também não vai estar aparecendo nada porque eu ainda não fiz. E é isso. Então, vou fazer isso agora. São 26 unidades.
Dentro de cada unidade tem 5 atividades. A partir de agora vai ter 6 e depois eu vou atualizar para ter 7. Então vai ter uma extra também. O inglês iniciante eu comecei fazendo 7, aí depois eu falei, não, vou deixar para depois. Então ele tem 6. E depois eu vou arrumar. Então eu vou fazendo isso e ele vai ter as 26 dentro dessa página em si. Uma horinha depois eu já tenho aqui todas as unidades que eu repassei, com as fotos tudo certinho, só que depois que eu tava ali na metade, eu lembrei que esse textinho que tá aqui na frente dela não é padrão, né? Então eu vou ter que editar um por um. O que eu acho que vai levar mais 1 hora, talvez. Vou abrir todos pra ver se tá certinho. Pra corrigir esse textinho. E também pra ver se tá certo essa parte aqui do link. Se eu não confundir nenhum link. Provavelmente sim, porque são 26, então a chance é grande. Mas tá aí todas as unidades. Esse aqui é o inglês 1, que já é bem puxado. Assim, dá pra você começar se você não souber nada, mas você tem que se comprometer ali a estudar, porque tem bastante coisa. É muito completo. São 10 da noite agora. Eu já consegui fazer o do inglês lá que eu falei que ia fazer. Estava fazendo já, né? Foi bem tranquilo, assim. Não cometi nenhum errinho que eu achei que eu tinha cometido. Depois eu revisei tudo, tava tudo certinho. Demorou ali suas 2 horas. 3 horas, eu acho que foi no total. Obviamente, né? Sempre eu falo que vai ser 1 horinha e acaba sendo mais. Mas eu deixei tudo pronto, então ficou do jeito, assim, perfeito, sabe? Tá ótimo. E é difícil eu chegar nessa conclusão. Geralmente nunca tá bom, sabe? Então achei que ficou bem bom mesmo. Aí depois disso, eu tava aqui pensando, até tomei um banho agora há pouco pra ver se ajudava nas ideias. Eu tava pensando como que eu ia fazer já na parte de precificação. Então já ia colocar o preço de volta, de um jeito que não tava diferente antes. Então eu não sabia se eu ia atualizar o preço, como que eu vou fazer. Se eu vou fazer dividido em 12 vezes, né, pra pessoa pagar. Se vai ser subscription ou se vai ser uma parcela só. Então ainda não sei. E eu estava pensando em planejar isso agora à noite. Só que eu comecei a pensar também de colocar eventos. Acabei de começar esse vídeo falando que eu não ia colocar. Eu já tava pensando em colocar mais. Então, não sei, fiquei na dúvida assim como que eu vou fazer. E precificação é uma coisa difícil, pelo menos pra mim, é que eu já tinha um preço antes, né? Então eu só ia atualizar isso. Mas no geral é uma coisa muito difícil de fazer. Principalmente pra mim. Vou tentar aí tirar uns dias ainda pra decidir. Levar uns 2, 3 dias pelo menos. Então, ao invés de fazer isso, né, depois do meu banho super rápido pra ver se eu chegar na conclusão, eu fui fazer a parte inicial lá da primeira parte ali, né, do menu que eu mostrei, que é a parte de introdução. Então, o que eu fiz foi criar uma área de introdução e dividir essas áreas em 2 idiomas. Então, quando a pessoa entra nessa área, ela vai ter tanto português quanto inglês para escolher. A partir do que ela escolhe, ela entra num post onde tem a lista dos lugares que tá em português, por exemplo. Título e as coisas dentro desse post tá tudo em português, entendeu? Que é diferente do que eu fazia antes, que eu deixava os 2 idiomas. Então a pessoa tinha que rolar até lá embaixo pra achar o português, que era inglês e português. Essa área aí vai ser a única área aberta, então, pra quem não sabe, né, a plataforma é gratuita, acho que eu não mencionei isso no vídeo. Qualquer um que quiser participar, entra lá, clica pra participar. Eu vejo o nome certinho, antigamente tinha umas perguntas pra responder, agora não sei se tá ainda ativa, preciso ver. Só que daí, dentro dessa parte gratuita, tem coisas que tá gratuita e tem coisas que não são, né, que são pagas, que no caso é os cursos. Mas a parte gratuita, então, eu coloquei o Welcome como a área gratuita e o resto tá como gratuito, só que é por convite. Então, se a pessoa clica no botão ali, ela vai pra área que ela quer entrar, entendeu? É tipo assim, é clicar no botão e entrar, e não automaticamente, entendeu? Essa era uma coisa que eu tava pensando, porque eu não queria que a pessoa tivesse um feed dela com vários idiomas juntos, sendo que a pessoa só quer um idioma. Que esse era um problema antigo. Então eu resolvi dessa forma. A pessoa entra, escolhe qual ela quer, e daí a partir do que ela escolhe, ela clica nos links. Infelizmente, dessa forma, eu vou acabar perdendo pessoas dentro dessas áreas. Então, por exemplo, algumas pessoas não vão clicar para participar, entendeu? Tem um grupo lá chamado Novidades, que tá em português. Se a pessoa não clicar nesse botão que ela quer participar, ela não vai receber nenhum conteúdo e nenhuma novidade sobre a plataforma. Então, esse é o lado negativo, né, dessa decisão. Só que se eu fizesse de uma forma que a pessoa entrasse na plataforma e já tivesse isso no feed, quem falasse inglês ia receber português também, entendeu? Então, assim, esse era um problema.
E daí, se você recebe um idioma que você não domina, que você não tem nenhum conhecimento, se você ficar rolando e tiver tudo no idioma que você não entende, eu entendo que é uma coisa chata. Então essa foi a decisão. Aí eu fiz essa área, não tá pronta ainda, porque nessa área inicial ela tem que ter uns links de outras áreas que são pagas, né? Como se fosse um redirecionamento ali de link. E daí, como eu não criei todas as áreas pagas, não tem todos ali. Nem a área gratuita eu terminei de criar. Então, assim, vai demorar aí alguns dias pra colocar tudo. Nunca vai estar pronto, né? Mas eu vou atualizando aí aos poucos nos próximos dias. Agora eu não sei se eu vou fazer inglês 2, que eu já tenho pronto também, e repassar ele pra plataforma de novo, dessa forma nova aí que eu tô fazendo, ou se eu vou fazer francês 1, que era o curso que mais vendia, assim, tirando o inglês. Italiano também dá uma empatada com o francês, mas enfim, vou decidir agora. Tem chão ainda pela frente, tô cansada, mas eu vou continuar fazendo coisas de trabalho. Já são 00:30 por aqui. Eu queria mostrar meu progresso, então eu terminei o inglês iniciante que eu já tinha falado, e eu fui pro inglês básico ao invés do francês. Aí dentro do inglês básico eu já consegui separar todas as unidades, desde a primeira, e consegui, deixa eu fazer o contrário aqui, ó, consegui colocar link, então criei os links aqui dentro, coloquei o título, tô editando esse textinho rapidão e coloquei os links das páginas, então criei as páginas dentro do Canva e mandei pra cá. Aí eu crio dentro de um modelo, sabe? Pego e copio esse modelo e vou editando. Só que nesse caso aqui, as páginas elas estão todas assim, estão todas em branco, todas erradas, né? Então eu tenho que editar, esse vídeo não é todas as páginas iguais, por exemplo. E daí eu tenho que editar todas essas páginas dentro, então são 26 páginas. Só que eu já fiz metade, né? Foi passar pra cá. Metade entre aspas, né? Vai demorar uns dias aí. Eu acho que eu consigo fazer tudo amanhã, na verdade. E daí fica pronto o inglês 2, que é o básico. Mas vamos ver se eu vou conseguir ou não. E é isso. Vou parar por agora. Vou ver se eu como alguma coisa. E eu acho que depois eu vou descansar. Não vou continuar trabalhando não, que eu tô bem cansada. Tô com a cara acabada, né? Mas, enfim, vamos relevar essa parte. Mas eu só queria pontuar uma coisa. Esses cursos que eu tô fazendo, né? Muito copia e cola, basicamente, são cursos que já estavam prontos. Então, eu já falei isso nesse vídeo, mas vou reiterar, vou falar de novo, que isso eu acho importante. São cursos que já estavam prontos, que eu já tô desenvolvendo há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, há quase 10 anos, porque foi em 2016 que eu comecei, então vai fazer quase 10 anos. E então, faz muito tempo que eu faço isso, sabe? Então, teve épocas, foram formatos diferentes, né? A gente passou por várias fases, eu passei por várias fases, o curso passou por várias fases, mas é uma coisa que eu tô sempre desenvolvendo. Eu tenho horror, pavor, detesto esse tipo de frase, conteúdo no YouTube falando: criei um curso em 24 horas e vendi para não sei quantas mil pessoas. Eu não curto essa ideia, principalmente você vender uma coisa por um valor muito alto que a gente vê com frequência, de uma coisa que não te levou esforço. Eu sei que existe todo o contexto de você chegar até naquele momento e você ter aquele conhecimento, você investiu toda a sua vida ali naquele conhecimento, é isso que eu quero dizer. E você repassa esse conhecimento, então vai ter um custo, eu entendo isso, né? Você se valorizar é importante. E eu também entendo que às vezes o que você está oferecendo pode ser muito valioso para a pessoa que está comprando. Então, às vezes a pessoa paga um valor a mais porque ela está recebendo uma coisa muito valiosa para ela que vai transformar em muito mais dinheiro. Entendo todas essas questões, só que de uma forma geral, eu simplesmente odeio esse tipo de fala, esse tipo de conceito, porque na maioria das vezes é basicamente para enganar as pessoas. Então, eu tenho um certo problema com isso. E eu queria deixar claro de novo que tá me levando 2 dias pra fazer um módulo, não porque eu tô fazendo do zero, entendeu? É porque já me levou muito tempo pra chegar até aqui. Mas acho que deu pra entender, né? Então, assim, não gosto muito desse tipo de conteúdo e eu quero deixar claro que não é o caso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco diferente. Eu falo isso em todos os vídeos, né? Mas é um pouco diferente, então vamos ver como vai ser os próximos capítulos. Provavelmente vai ter vários episódios, como eu falei, porque eu vou dividindo nos temas e eu acho que vai ser importante pra mim até nesse processo de continuar fazendo, né? Continuar progredindo ali nesse projeto, nesse novo projeto. E é isso, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Deixa um like, um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.